eram José e Benjamim. Então Jacó era aquele pai amorosíssimo com os filhos, mas para José tudo do melhor. Para José era o sonho, era a pessoa especial aos olhos dele. Era aquele menino que era assim dourado, encantado, ele era muito especial para Jacó. E José, desde cedo, ele tinha o dom de ver os sonhos das pessoas e revelar. E ele passou a ser chamado pelos irmãos, olha lá, o sonhador, e os irmãos começaram a encher-se de ciúme, de inveja do irmão José. Em determinado dia, Jacó mandou fazer para José uma túnica muito bonita, sem costura, toda colorida. E aquela túnica foi motivo de todo o dano que foi causado a José pelos irmãos. Os irmãos, então, decidiram acabar com a vida de José. Eles não suportavam mais a inveja que sentiam. Eles não suportavam mais o sofrimento de saber que José tinha tudo, tinha o amor de Jacó, tinha todas as coisas e eles não. Então, determinado dia, os irmãos estão pastoreando ovelhas numa terra mais distante e José implora ao pai para ir se encontrar com os irmãos. E um desses irmãos, que era Rúben, ele já tinha magoado muito o pai e tinha feito aquilo que não agradava a Deus. E ele tinha decidido então que a vida dele não seria mais uma vida de erros, que ele iria fazer aquilo que era certo para não desagradar o pai e não desagradar a Deus. E ele estava com esses irmãos pastoreando e ouvindo os irmãos falando mal de José o tempo inteiro. Então, quando José vem ao caminho, ao encontro deles, vestido com a túnica colorida que o pai tinha feito unicamente só para ele, os irmãos se enchem de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a raiva possível contra aquele irmão. E naquele momento que José chega, eles decidem matá-lo. E eles ficam conversando entre si de que forma iriam matá-lo. E Rúben, ao ouvir aquilo, tenta poupar a vida do irmão. E pede para eles, que eles possam colocar José numa cisterna que está abandonada logo ali. E aí, muito a contragosto, mas ponderando junto com o que Rúben estava falando, eles decidem colocar José dentro daquela cisterna. Nisso passa uma caravana que vai para o Egito e eles vendem José por 30 moedas de prata. E aí, 20 moedas de prata. E aquele momento em que José é vendido pelo Egito, o Senhor tem um plano para a vida de José, que era torná-lo um homem mais importante do Egito, para quando fosse faltar alimento lá no Egito, lá na terra que eles viviam, que do Egito José ajudasse todo o povo de Israel. Mas era um plano de Deus do qual ninguém sabia. E ali estava a situação. Antes de José ir com o povo dos mercadores, ele indignado, sem saber o que estava acontecendo, José simplesmente deixa a túnica para os irmãos, porque eles retiram dele a força, E aí os irmãos começam a brigar entre si para experimentarem a túnica de José. E o que eles descobrem? Que a túnica de José não serve em nenhum deles. E o que a gente tem para aprender com isso? Olha, o que Deus reservou para a sua vida, o que Deus reservou para você, o que Deus sonhou para você quando Ele te fez lá no céu, só cabe para você. Não importa quem inveja, não importa as coisas que venham te acontecer, não importa nada a não ser a missão que Deus confiou a você. José, por exemplo, quando ele sai, que ele é vendido, traído pelos irmãos, ele vai naquela carroça, porque fica preso com um prisioneiro mesmo, levado, E ele vai para o Egito, desconhecido, com medo, com pavor. Ele que era tão amado, que era tão protegido, de repente se vê jogado num mundo estranho, hostil, e ele vai seguindo. E se a gente pegar, todo mundo conhece a história de José do Egito, inclusive tem o vídeo da Disney, A gente vai ver que a vida de José não foi fácil, que a vida de José foi cheia de percalços, de dificuldades, de lutas. Ele passou muito tempo na prisão, ele foi acusado injustamente, parecido com a nossa vida, Bem parecido, Acusados, invejados e mal situados em certas situações. Quem não passou por isso que José passou? Quem não passou pelo menos por alguma coisa desses sentimentos que ele experimentou? Lógico que nossas vidas são diferentes, lógico que somos pessoas diferentes, mas essas coisas são comuns até hoje. Os sentimentos dos homens do passado são os mesmos que nós vivemos hoje.
Então, o que a gente aprende com a lição da túnica de José? Que aquilo que Deus preparou para você, que Deus preparou para mim, que Deus preparou para aquelas pessoas que você ama, aquilo que foi preparado, por mais difícil, por mais duro, por mais diferente que seja, é a vontade do Deus Altíssimo. E a túnica que Ele fez para você não cabe em mais ninguém. E essa é a beleza de tudo que Deus faz na nossa vida. Hoje, quando você for descansar, quando você for colocar a sua cabeça no travesseiro, que você reflita sobre a bondade de Deus na sua vida, para que você reflita qual foi a missão que Deus está te confiando. Será que você tem noção ainda do quão importante é você realizar aquilo que Ele te destinou a fazer? Que quantas pessoas precisam do seu testemunho de vida para mudarem a própria vida? O quanto o que você entrega é importante para que o mundo seja melhor depois que você partir dele? É isso. A lição de José, que José nos coloca e nos dá esse testemunho, não é fácil, não é nada fácil. Quando ele parte para o Egito e que ele fica preso, porque uma mulher tenta fazer com que ele pareça culpado de um caso de sedução, que é a mulher de Potifar, e ele vai para a prisão, e ali ele fica esperando quando sai o copeiro, porque ele vê o sonho, e ele fica esperando aquela resposta para que ele também saia da prisão, e ele fica vivendo ali injustamente, até o momento em que o faraó tem o sonho dos 7 anos das vacas gordas e dos 7 anos das vacas magras, e que ali ele então, Deus coloca uma luz no caminho que é José, e o Egito se transforma e não passa fome, porque ele começa a guardar os alimentos dos 7 anos que eram bons para os 7 anos de carestia. Então, nesses momentos em que a gente vê as atitudes de José, a gente percebe também que quando ele se casa, ele tem Efraim e Manassés, mas quando começa a fome, e Efraim e Manassés seus filhos, e quando vem a fome, que os irmãos de José vêm para o Egito e que ele os encontra, porque ele está lá olhando a distribuição dos alimentos e ele reconhece os irmãos que estão buscando aquele alimento. E ele então vem o quê? O que estava guardado dentro dele? O que fica às vezes guardado dentro de cada um de nós? O rancor, a raiva, a dor. O que estava dentro dele? O que estava exatamente fazendo com que José quisesse ter a atitude de pedir aos criados que colocassem um cálice dentro de uma das sacas para provar que aqueles irmãos tinham mudado ou não? Quantas vezes também a gente se vê nesse papel? Quantas vezes a gente vai se encontrar com pessoas que ainda deixamos aqui dentro, raiva, dor, rancor, e quando a gente encontra com a pessoa, aquele sentimento vem à tona. E quais serão as nossas atitudes? Às vezes a gente não entende, eu também confesso que achei difícil no início compreender, mas todos nós precisamos de autoconhecimento, todos nós precisamos de desenvolver as nossas habilidades como pessoas, nós todos precisamos também de terapia, se não terapia com algum profissional, pelo menos a autoterapia, para que a gente possa entender o universo que a gente vive, para que a gente possa entender e passar pelas dificuldades que a vida nos propõe. Mas para isso é preciso que a gente tenha também muita resiliência. O que é resiliência? Resiliência é passar pelas dificuldades da vida sem se transformar numa pessoa ruim, sem se transformar numa pessoa que fraqueja. A resiliência faz com que a gente vença e siga em frente. E às vezes essa colocação que a gente faz sobre José do Egito, se ele não tivesse sido resiliente, se ele não tivesse lutado para sobreviver nos momentos de intempérie, ele nunca iria chegar a ser o governador do Egito. E ele conseguiu porque um dia alguém invejou a túnica dele, alguém que queria o lugar dele, sem saber o quanto Deus já tinha reservado. A gente às vezes fala, muitas vezes, dos personagens bíblicos e eles têm muito a nos ensinar. O que mais a gente deve aprender sobre os personagens bíblicos e o que eu acho mais importante que a gente aprenda chama-se inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? É compreender que existe um Deus que nos ama,
um Deus que sonhou conosco, um Deus que fez um plano para a nossa vida, um Deus que esperou, que sonhou com que a gente mudasse o mundo ao redor no momento que a gente estivesse aqui. Essa é a missão que nos foi dada, essa é a missão que a gente tem que cumprir, mas é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio. Eu posso decidir fazer a minha vontade ou fazer a vontade do Deus Altíssimo. A única diferença é que quando a minha vontade, ela bate de encontro à vontade de Deus Altíssimo, ela se torna uma cruz, difícil de carregar. Porque a vontade de Deus é o que liga o céu e a terra. E a partir do momento que eu compreendo, que eu desejo que a vontade de Deus se realize na minha vida e eu decido entregar a Deus a minha confiança, a minha vida transforma. A minha vida transforma, as coisas mudam, os padrões anteriores de dificuldade, de dores, de sofrimentos, eles ganham uma roupagem nova e a gente passa a descobrir que dá para ser feliz todo dia. Até a próxima.